Então, 1 Pedro 5,11 diz assim: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Todos dizem comigo, amém. Nós podemos melhor. Eu vou ler novamente e você vai completar essa frase. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros, com ósculo de amor. Paz todos vós, que vos achais em Cristo. Quantos se acham em Cristo? Então, paz. Paz? Paz. Então, paz. Legal. Glória a Deus pela sua vida. Vocês ter vindo nesta noite, eu creio que vai ser uma noite produtiva. Amém? Você sabe quem vai ganhar com isso? Diga assim comigo: o reino. Amém? Então nós queremos, debaixo assim de muita direção de Deus, trazer uma praticidade no discipulado. E nós entendemos que o discipulado, ele é relacional. É por meio de um relacionamento que o discipulado acontece. E nós queremos, nesses dias, aperfeiçoar esse relacionamento. Quantos querem aperfeiçoar? Diga amém. Então, tem um livro que eu estou lendo e relendo, do Kate Phillips. Ele diz assim: o sucesso de reproduzir a plenitude de vida que tem em Cristo aumentará ou diminuirá segundo a força do seu relacionamento. Amém, amados? Né? Então, o sucesso de nós reproduzirmos a vida de Deus que está em nós, ela poderá aumentar ou poderá diminuir segundo a força do nosso relacionamento, do relacionamento que nós temos com os nossos discípulos, com o nosso discipulador. Amém? Toda relação, ela tem um propósito. Toda relação, ela tem um propósito. Nós temos uma relação com Deus. E nós temos um propósito. Sim ou não? E nós temos um grande propósito, porque nós somos dependentes da graça de Deus. Nós entendemos que nós precisamos nos relacionar com o céu. Que é através desse relacionamento que as coisas vão funcionar melhor nas nossas vidas. Amém? Então existe o relacionamento de namoro. E nós entendemos que relacionamento de namoro é uma fase de conhecimento. Para levar o casal de namorado a uma outra fase, a fase de noivado. E depois trazê-los ao altar. Bom, é assim que nós pensamos, sim ou não? Então, o namoro cristão tem um propósito. Qual que é o propósito? Chegar até o altar de Deus.
E nós também temos essa relação maravilhosa com o nosso cônjuge. Agora os casados, dêem glória a Deus aí. Né? Nós temos essa relação maravilhosa, que é um propósito de Deus para as nossas vidas. E também nós temos a nossa relação profissional, que é de onde nós tiramos um respaldo, né, para as nossas famílias, de onde nós recebemos o money, amém? Então toda relação ela tem um propósito, e não é diferente na relação de discipulado. Na relação de discipulado, o propósito é o reino. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, quando eu tenho esta revelação, tudo muda. Quando eu entendo que a relação de discipulado é uma relação cujo propósito é o reino, com certeza, quando eu tenho a revelação, eu entro nesta relação diferente, com uma entrega maior, com uma visão melhor, com uma visão ampliada, porque o propósito de Deus nesses dias é estabelecer o seu reino na terra. E esse é o tempo de nós fazermos isso. Então, quando eu tenho esta revelação de reino, eu não faço discípulo para mim, eu faço discípulo para Deus, para o Senhor. Porque nós não temos discípulos, queridos. Nós somos mordomos, servos, né? Cooperadores de Deus, para trazer essa edificação. Mas os discípulos são do Senhor. Amém? Então, quando eu tenho essa revelação, eu não trago para mim. Eu levo para Deus. Eu levo para um propósito maior, um propósito nobre. Então, isso é de suma importância. Então, o discipulado é o meio. Amém? O discipulado é um meio, com o propósito de alcançar um fim proveitoso. Então tem revelação aqui. Se você receber essa revelação aqui, você nunca mais será o mesmo. Quando eu entendo que nós estamos numa relação de reino, numa relação onde o reino vai ganhar, olha, irmãos, com certeza, todas as minhas atitudes, elas são diferentes. Amém? Então, o nosso propósito é garantir discipulado para todos. Porque o discipulado, ele organiza a igreja. E uma irmã, essa semana passada, chegou na minha esposa e disse assim: mas a senhora não foi na minha casa. E eu não sei como a minha esposa respondeu, mas se fosse eu, teria dito: mas normalmente a gente não consegue ir na sua casa. Normalmente nós, pastores, líderes, né? Nós não iremos conseguir ir em todos os bebês que nascem. Não é verdade? Em todos os aniversários, em todos os velórios. Mas nós temos uma organização que chama discipulado. Nós temos esse meio que faz com que todos possam ser alcançados. Amém, irmãos? Então, você já consegue ver a importância? Então, o propósito é que todos sejam alcançados. O propósito é que todos sejam bem cuidados. Nós ainda, possivelmente, ainda não alcançamos, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Nós vamos chegar lá. Amém? Então, o discipulado, ele é relacional. E quando eu penso em relacionamento, então eu vou para Jesus.
no seu relacionamento com o Pai. E certo dia, Jesus disse assim: olha, quem me vê, vê o Pai. Não crês tu que o Senhor está em mim, que eu estou no Pai? Então, como é lindo ver o relacionamento de Jesus com o Pai, com os seus discípulos, no seu ministério terreno por 3 anos. Nós podemos perceber esse relacionamento, um relacionamento com propósito. E por causa desse relacionamento, aqueles homens, aqueles pescadores, aqueles homens simples, alguns matutos, eles se tornaram os apóstolos de Jesus. E através da vida deles, milhares de igrejas foram abertas. Deus quer fazer isso nos dias de hoje. Nós precisamos de uma igreja que crê. Nós precisamos de uma igreja que acredita. Eu estou acreditando, queridos. Eu estou acreditando. Então ele andou com seus discípulos. E esta é a relação, andar juntos. Como Moisés andou com Josué, como Josué andou com Moisés, como Eliseu andou com Elias, como Timóteo andou com Paulo. Então o discipulado ele é relacional, é importante. E nessa caminhada de Jesus com seus discípulos aconteceu algo poderoso. O DNA foi transferido. Então, desse domingo agora, de hoje, desse domingo no outro, eu vou estar falando sobre isso. Mas hoje eu já dou uma entrada aqui. O DNA foi transferido. Então Jesus, ele vai para o Pai, e ele então deixa a grande comissão, o grande mandamento. E veio um tempo difícil sobre a igreja de Atos, veio a dispersão, e é interessante que aquela dispersão, aquele tempo, né, de perseguição, levou-os a pregar assim de forma obstinada. Eles saíram por todos os lugares. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo estava impregnado dentro deles. O DNA foi passado. E essa é a nossa visão. É que as pessoas que estão te ouvindo, que elas possam também passar a visão. As pessoas que estão à sua volta, que elas também possam transferir esse DNA da pessoa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E eles eram assim, eles receberam assim com tanta intensidade que, uma vez presos, chicoteados, apanharam. E então aqueles soldados chegaram nos discípulos e disseram: não é para vocês falar mais deste nome. E eles saíram então, com certeza, né, todo machucado, e eles disseram assim: importa-nos obedecer o homem ou a Deus? Vamos sim falar do nome de Jesus. E nós temos também como referência a relação de Paulo com Timóteo. Ali em Atos 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo, diga assim comigo, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Amém, queridos? Então nós
podemos aqui ver o início do relacionamento. Eu estou dizendo para você que o discipulado ele é relacional. E aqui em Atos 16 nós temos o início do chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, mas tão interessante que dele dava um bom testemunho. E olha só, de que forma em Listra e em Icônio. Olha só que coisa linda. Então nós entendemos que esta relação é uma relação permanente. Ela é uma relação que se aperfeiçoa. Ela é uma relação com um propósito. Nós estamos numa relação com propósito. E é essa revelação, queridos, que nos faz cumprir o chamado. Porque quando nós temos a revelação do propósito, nós temos facilidade para cumprir o nosso chamado. Então Deus tem um propósito para você. Há um chamado de Deus para a sua vida. Amém? E possivelmente aqui Timóteo estava saindo da sua fase de adolescência, com certeza ainda jovem. E depois lá em 2 Timóteo, Paulo, preso em Roma, já no final da sua vida, ele percebendo que a sua hora era chegada, ele escreve para Timóteo, Ele escreve 2 Timóteo. E eu gostaria que você abrisse lá. Nós poderíamos falar aqui de tantas coisas. Segunda Timóteo 4. Então é uma relação permanente, amém? Olha só o que diz no versículo. Vamos ler o 14, 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Quantos pode dar um glória a Deus? Então eu vejo aqui duas direções que eu consigo trazer para nós nesses dias. Então Paulo, ele orienta Timóteo ao quê? A permanecer na fé. No versículo 14 diz, olha, tu porém permanece naquilo que você aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Então o apóstolo Paulo, lá no final da sua vida, ele escreve para o seu discípulo Timóteo, nesse relacionamento maravilhoso, e a preocupação dele era levar Timóteo a permanecer na fé. E nós temos como objetivo, nessa nossa relação, levar as pessoas a permanecer na fé. E não só permanecer na fé, mas aí vem aquele propósito maravilhoso de Deus. Qual que é o propósito? Proclamar o Evangelho. Então eu consigo ver nesses dois versículos, Primeiro, o apóstolo buscando, a direção de levar Timóteo a permanecer. Nós temos um propósito, levar os nossos discípulos a permanecer na fé, mas não apenas permanecer, mas também a proclamar o Evangelho, amém, cumprir o ID do Senhor. Então foi uma relação que teve um início, nós percebemos que essa relação foi permanente. E voltando a falar de Jesus, os discípulos de Jesus andaram com ele por 3 anos. E talvez você já ouviu essa frase. Também é do Kate Phillips. Eu vou falando do Kate, e vocês então busquem ler esse livro, amém?
Os discípulos de Jesus andaram com ele por 3 anos e viram-no viver a vida que ele ensinava. Amém, querido? Eles viram ele viver a vida que ele ensinava. E o resultado disso foi a transferência de DNA. Amém? Então essa nossa relação, nós temos que buscar o meio dela ser uma relação saudável. Amém? Tem que ser saudável. Porque se não for saudável, nós não vamos cumprir o propósito. Então eu quero te desafiar, você, nessa noite, a ter uma relação saudável. Eu quero aperfeiçoar essa relação com os meus discípulos, que tem sido uma bênção. Amém? Porque é aqui que está o segredo. É nessa relação saudável que nós vamos cumprir o propósito de Deus. E eu consigo ter essa direção lá em 1 Pedro. Abre lá. 1 Pedro. Primeira Pedro 5, versículo 2. Posso ler? Diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Vamos dizer novamente: como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Por isso é importante nós estabelecermos uma relação saudável, sem pressão, sem constrangimento. Não é por força. Eu li nessa semana, alguém colocou no Facebook que a ovelha tensa não produz e nem reproduz. Eu falei, olha, legal. Né? Então a ovelha, o discípulo tenso, ele não produz e nem reproduz. Né? Então nós somos desafiados nesses dias, debaixo da graça de Deus, estabelecermos uma relação saudável para que o propósito de Deus possa se cumprir. Estabelecermos uma relação saudável para que nós possamos cumprir o grande mandamento do Senhor. Estabelecermos uma relação saudável para que nós possamos, queridos, fazer a diferença nesses dias. Porque nós entendemos que uma relação saudável, ela traz benefícios. E eu estou muito feliz, porque eu recebi a visita de 2 discípulos nesse final de semana. E eu falei, legal, isso mostra que a nossa relação está saudável. Então não precisa ser no dia marcado, no dia do discipulado. Quando isso acontece fora de tempo, é maravilhoso, é legal. Isso traz benefícios. Então nós não dependemos do dia,
nós podemos ir fora de tempo. E é aqui que está a excelência. Porque nosso relacionamento tem um propósito. Quantos estão me entendendo? Então, uma relação saudável não se estabelece por pressão ou força, mas por princípios que são poderosos para transferir a vida de Deus. E isso é muito forte. E aí você pode me perguntar, bispo, você já agiu por pressão? Já. Eu nunca pressionei uma ovelha, um discípulo meu, a dar frutos. Mas eu já pressionei ele a manter o compromisso. Eu pressionei ele, dizendo para ele, você tem que ter compromisso, porque a posição que você está é de referência. Pergunta para mim, bispo, deu certo? Pergunta. Não. Então não se estabelece uma relação de reino por constrangimento ou por pressão. Se estabelece uma relação de reino, uma relação com propósito, com princípios que são poderosos e que nós entendemos que vai trazer a vida de Deus. Então Deus já está falando com você. Então nós não decidimos. Nesta relação nós não decidimos, nós orientamos. Nesta relação nós não dizemos, você não vai fazer isso. Nós, muito pelo contrário, nós dizemos, olha, eu penso que isso não é o melhor de Deus para a sua vida. Nesta relação nós não falamos assim, você não vai namorar com aquele rapaz. Por quê? Porque nós não decidimos. E normalmente quando se faz isso, o pai libera e o discipulador fica com a cara desse tamanho. Uau! Nesta relação nós não dizemos, você não vai viajar. Mas se você disser para o seu discipulador que você vai viajar, é uma bênção, porque ele vai te abençoar. Todos que chegam para mim e dizem que vai viajar, eu falo, vai com Deus, vai descansar mesmo, porque você merece. Todos. Amém, amados? Vamos aperfeiçoar. Diga para essa pessoa que está do seu lado, vamos aperfeiçoar. Para o reino ganhar. Ó, rimou, hein? Então vamos dizer juntos, vamos aperfeiçoar. Para o reino ganhar. Aleluia! Glória a Deus. Então, amados, aqui o apóstolo Pedro, apresenta-nos um caminho, princípios para aperfeiçoar. E aqui ele diz, não por constrangimento, não por força, não por pressão, porque nós entendemos que não é por aí, mas de boa vontade. E aqui também nós vemos, não por sorte da ganância. Um líder não busca benefícios próprios. Na relação de reino eu não visualizo ganho, eu não visualizo lucro. De graça recebeste, de graça dai. É melhor dar do que receber, porque nós sabemos que o dar é uma semente. E quando nós semeamos, essa semente faz o quê? Nasce. Amém? É aqui que está a revelação. Então é muito importante, não por sorte da ganância, não buscando algo em troca, não querendo trazer vantagem. Nós que estamos nesta caminhada de edificar a igreja do Senhor,
Nós não buscamos benefícios para nós mesmos, muito pelo contrário, nós buscamos benefício para aquelas pessoas que o Senhor tem enviado. Amém, amados? Então nessa noite eu quero dizer para você que todos nós precisamos ter um coração de Paulo. Mas também todos nós precisamos ter um coração de Timóteo, para que nós possamos trazer uma relação saudável. Então eu quero falar para você então do coração de Paulo. E eu também quero falar para você do coração de Timóteo. Então como que é o coração de Paulo? Ele é visionário. Ele tem uma visão ampliada. Ele tem a sabedoria para ensinar, para instruir, para exortar. Ele tem a revelação, conhecimento, abnegação. Então quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu consigo ver tudo isso. Mas numa suma eu trago para nós nesta noite que o apóstolo Paulo tinha uma visão ampliada do reino de Deus. E isso aqui é tremendo nas nossas vidas, nós que estamos nesse projeto. E eu trago também a sabedoria, porque ora somos apóstolos, ora somos aquele que instrui, que ensina, que apacenta, que exorta. E é aqui que está o segredo. O segredo de nós exortarmos com amor e o discípulo ficar sorrindo, dizendo assim: fala, Deus. É assim, irmãos? Não é bem assim, mas eu quero dizer para você que quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu olho para a sabedoria da palavra de Deus. E quando a sabedoria da palavra, melhor dizendo, a boca de Deus fala, as coisas acontecem. Então nós somos Paulo. Marquinhos, você é Paulo. Gilmar, você é Paulo, querido. Quando eu falo que você é Paulo, eu estou falando nessa visão maravilhosa. Você é Paulo. Sabe por quê? Porque você está aqui. Porque você é um visionário. Porque você entendeu o valor. E quando nós entendemos o valor, nós pagamos o preço. Quando nós entendemos, meu irmão, o valor, você faz tudo. Você vende tudo que você tem, vai lá e compra a pérola. E a pérola é o quê? O reino. Obrigado pela revelação. Mas por que ele foi e vendeu tudo? Porque era um tesouro. Eu quero dizer para você, edificar a igreja do Senhor é um grande tesouro. Mas também nós temos o coração de Timóteo, ministro, adorador, que também tem a visão, alguém que recebeu o legado, e melhor ainda, alguém que tem um coração ensinável. Aleluia! Alguém que não resiste, alguém que não se opõe, alguém que não diz assim: eu já sei tudo, sabe nada, sabe nada. Eu sou o teólogo dos teólogos da internet.
Não, irmãos. Temos que ter o coração de Timóteo. Se queremos estabelecer uma relação saudável, se nós queremos edificar esta igreja maravilhosa do Senhor, temos que ter esse coração ensinável. Esse coração aberto para ouvir muitas vezes: olha, esse não é o melhor de Deus para você, esse caminho não é o melhor de Deus. E você, com esse coração, dizer assim: glória a Deus, você é bênção na minha vida, como eu ouvi isso esses dias. Irmãos, como isso aqui é importante, como falou comigo. Os Timóteos permitem serem trabalhados. Deixa eu falar para você, nada acontece com aqueles que têm um coração fechado para a obra, para Deus e para o seu líder. Nada vai acontecer com aquelas pessoas que se fecham. O DNA não vai ser transferido. Diga comigo nesta noite: Senhor, dá-me um coração ensinável. Sabe, irmãos, essa atitude é uma atitude nobre. Sabe por quê? Porque é uma atitude de alguém que entendeu o valor. É uma atitude de alguém que quer fazer aquilo que o seu líder está fazendo. É uma atitude de alguém que entendeu e agora ele quer continuar. Ele quer dar continuidade no legado, aquilo que ele aprendeu. E eu consigo ver, não sei se eu anotei, mas eu acredito que, vou tentar encontrar aqui. Abra aí em Timóteo. Tremendo demais, irmãos. Segunda Timóteo 3,14. Quantos estão me entendendo nesta noite? Diga: Senhor, dá-me um coração de Timóteo. Irmãos, e quando eu olho aqui esse versículo, 2 Timóteo 3, versículo 14, Paulo está preso. Paulo está lá orando. É chegada a hora dele entregar o seu corpo por libação ao Senhor. É chegada a hora dele dizer: combati o combate, guardei a carreira, guardei a fé, completei a carreira. Eu fico imaginando Paulo escrevendo isso aqui para Timóteo. Eu fico imaginando o momento em que ele estava escrevendo. O coração dele estava na ponta daquela pena. E aí ele escreve e diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste. Versículo 10. Tu, porém, tem o que, irmãos? Seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Eis aqui o coração ensinável. Eis aqui alguém que entendeu. Eis aqui alguém que recebeu a revelação, que entendeu o valor. Porque quando nós recebemos a revelação, nós seguimos. E aqui o apóstolo está dizendo: olha, você tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento. Irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Eu vou correr, porque o relógio não espera. Diga assim comigo: dá-me um coração ensinável, Senhor. E um coração ensinável aponta para pessoas que nasceram de novo,
para pessoas que entenderam o valor do reino. E quando isso acontece na vida de um discípulo, ele compartilha, ele permite ser aperfeiçoado, e o melhor, ele reproduz. E nesta relação, nós temos um objetivo. Como eu disse, essa relação tem um propósito. E agora eu quero que você abra em 1 Coríntios. Primeira Coríntios. 1 Coríntios 3, versículo 10, 3. 1 Coríntios 3. Glória a Deus. Posso ler? Diz assim: segundo a graça de que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno. Então, olhe para mim. Nós temos um objetivo. Então, primeiro nós falamos que o discipulado ele é relacional. Depois nós falamos da importância de nós desenvolvermos um discipulado saudável. E agora eu quero dizer para você que nós temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Edificar, aprofundar raízes, aperfeiçoar, trazer crescimento espiritual. Mas a pergunta é: como nós estamos fazendo isso? E eu quero trazer um caminho sobremodo excelente. Versículo 10: segundo a graça que me foi dada. Meu irmão, nós vamos fazer tudo debaixo da graça. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, foram homens que eram dependentes da multiforme graça de Deus. E quando nós estamos fazendo, através da graça, não fazemos por pressão, nós não fazemos como alguém que está debaixo de um fardo, hoje é dia. Não, meu irmão, a graça supera todas as coisas. Na graça nós não fazemos com as nossas próprias forças, mas nós fazemos na força do nosso Deus. E muitas vezes nós percebemos pessoas nesses dias edificando debaixo de um jugo. E Deus não quer que eu e você, que nós venhamos a edificar como se estivéssemos debaixo de um jugo. O Senhor quer que eu e você, quer que nós edifiquemos na alegria do Espírito Santo de Deus. É na alegria, é na liberdade. Hoje tem célula, meu irmão, é festa. Hoje tem discipulado, é festa. Tanto para você que vai para receber ou para você que vai dar. Quero te dizer para você, vai debaixo da graça. Que é graça. Graça é dom imerecível de Deus. Nós não merecemos, mas Ele dá. E essa graça está disponível. A graça é ilimitada. Precisamos depender desta multiforme. O que é multiforme? A graça de Deus é multiforme. Ela manifesta de diversas maneiras, conforme a nossa necessidade. Então quero te convidar nesses dias para edificar um grande projeto para Deus nesse lugar.
debaixo da graça dEle, da presença dEle, não com as nossas próprias forças, mas na força do Espírito Santo, nem por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vai na graça, meu irmão. Lança fora o jugo hoje. Pega no ombro do seu irmão, dá uma balançadinha e diz: lança fora o jugo hoje. Entra na graça, entra na presença do Senhor. Quantos estão me entendendo? Isso é maravilhoso. E aqui, no versículo 9, só para você ler um pouquinho, já vou encerrar. Porque de Deus somos o que, irmãos? Cooperadores. Lavoura de Deus. Edifício de Deus sois vós. Então olha para o teu irmão e diz: você é uma grande lavoura. Você é um grande edifício que está construindo cidades para o Senhor nesses dias. Aleluia! Então o apóstolo Paulo nos orienta que após lançar o fundamento, nós precisamos então utilizar o material. Que material é esse, irmãos? Ouro, prata e pedras preciosas. Isso aqui nos fala de uma vida de consagração. Isso aqui nos fala de uma vida de oração. Isso aqui nos fala de uma vida de santidade. Isso aqui nos fala de uma vida de entrega. Isso aqui nos fala de uma vida de abnegação. De alguém que paga o preço. E é esse material, meu irmão, que nós vamos edificar sobre o fundamento. O fundamento é Cristo. A igreja do Senhor, ela é fundamentada na pessoa do Senhor Jesus. E sobre esse fundamento nós utilizamos ouro, prata e pedras preciosas. Em outras palavras, numa vida de consagração total a Deus. E eu vejo pessoas aqui, eu fico maravilhado. Porque isso aqui, o resultado é fruto permanente. Tem umas mulheres, tem uns homens nessa igreja, tem uns discípulos nessa igreja, que eles são ouro. Você olha, eles conseguiram fazer o que pessoas nunca fizeram. Você olha para eles, você vê discípulos que permaneceram. E ouro apronta para a natureza de Deus, para a glória de Deus. Ouro aponta por algo de valor. Ouro aponta para a excelência. E prata aponta para a redenção, para a libertação. Então, quando nós utilizamos esses materiais, Deus se manifesta em nosso favor. Pedras preciosas nos fala da obra do Espírito Santo. Porque o diamante no seu início ele é um carvão. Mas através do intenso calor, através da pressão, ele se torna uma pedra preciosa. E a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 2, versículo 5, diz que nós somos pedras que vivem. Malaquias 3,14 diz que nós somos joia, tesouro particular do Senhor. Então, os seus discípulos são pedras preciosas. Eu creio que Deus falou com você nessa noite. Essa é a primeira palavra de 3. Segue isso. E nós vamos construir um grande projeto para Deus nesse lugar.
Fique de pé e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma relação saudável, uma relação com propósito. Olhe para mim. Para edificar a casa de Deus. Quando você está saindo para a sua célula, sendo ou não líder, ou para o discipulado, você está edificando a casa de Deus. Amém, irmãos? Quando eu compreendo o propósito, eu cumpro o chamado. Põe a mão no seu peito assim. Cristo em vós, a esperança da glória. Creia nisso. Feche os seus olhos. Os pais, seguram os seus filhos, por favor. Cristo em mim, em você, é esperança. É esperança na minha vida, é esperança na sua vida. Mas também é esperança para aqueles que Deus tem colocado diante de você. Eu oro neste momento, Senhor. Levantem oração. Aleluia.